Boa noite, irmãos. Hoje é dia 20 de outubro de 2023, uma sexta-feira. Estamos aqui novamente com os irmãos queridos para fazermos uma mesa redonda. Hoje, o tema da nossa mesa redonda é a comida ou bebida proibida para o cristão. Então, nós vamos fazer essa discussão, essa mesa redonda. Você está convidado a ouvir, a anotar os versículos. Se tiver alguma dúvida, pode entrar no nosso site, tem um link lá que vocês podem mandar, né? Ou fale conosco, @igrejadeInterlagos.com.br, e esse é o nosso site, igrejadeInterlagos.com.br. Esses cultos são gravados e colocados no nosso canal do YouTube, lá você pode também desfrutar, ouvir vários, e ver, né, várias pregações com o pastor Hélio, pastor Valdo, pastor Weber e comigo. A nossa igreja, ela é totalmente baseada nos ensinos de Jesus Cristo, cremos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e tudo que nós formos falar hoje está baseado em versículos. Ninguém vai receber uma revelação que vai mudar o que está escrito na Bíblia, né? Então, nós vamos começar, mas antes eu queria que o pastor Valdo fizesse uma oração para abençoar o que for falado e abençoar os nossos corações, amém? Amém. Bom, irmãos, oremos então. Senhor Jesus, glorificado é teu santo nome. Pai glorioso, Pai eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, ó Pai, nos colocamos diante do Senhor para aprendermos com o Senhor. Nós abrimos a nossa vida, abrimos o nosso coração e reconhecemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. E que tudo aqui for conversado, for tratado, que o Senhor venha nos influenciar. Nós queremos fazer tudo sob a influência, sob a liderança do Espírito Santo. Amém. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja conosco e que nós possamos aprender cada vez mais, conhecer cada vez mais o teu Filho amado Jesus Cristo. E nós fazemos esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, o verdadeiro Deus. Amém. Amém. Bom, glória a Deus, irmãos. Então, o pastor Weber, o pastor Valdo, pode ficar aparecendo na câmera, se quiser. Não precisa de fechar, tá, pastor Valdo? Eu vou apresentar aqui uns 15 minutos, mais ou menos, só um preâmbulo, né, para a gente poder ter elementos para a nossa conversa, e vou deixar algumas perguntas no ar para a gente poder conversar, né, sobre o assunto, nos aprofundarmos, né? A gente, logicamente, quando a gente fala algum alimento ou alguma bebida, né, proibida para o cristão, né, a pessoa, eu acho que já pensa logo, será que bebida alcoólica é uma coisa que é proibida, né? Então, muita gente fala, não, crente que é crente não pode beber, né? Então, eu acho que esse é um dos motivos dessa mesa redonda, e nós vamos ver o que a Bíblia fala a esse respeito, né? Porque nada melhor que a Bíblia para tirar nossas dúvidas, né, irmãos? Então, quando o Velho Testamento fala de bebida, e geralmente a Bíblia não vai falar de bebida destilada, vai falar de bebida fermentada, né? Porque o vinho é uma fermentação do suco de uva. Então, vamos dizer assim, a bebida fermentada, ela tem um teor alcoólico
muito menor que uma bebida destilada, né? O que é destilado? É uma aguardente, uma pinga, né? É uma bebida destilada. Então, eu vou falar os versículos, a maioria eu vou falar porque o pastor Hélio não precisa de abrir. Quando precisar de abrir, eu falo, porque se a gente for ler tudo, abrir tudo, não dá tempo de ler todos os versículos, porque eu separei vários versículos, tá? Eu só vou mencionar o endereço da Bíblia onde eles estão. Então, por exemplo, o Velho Testamento fala: o vinho é escarnecedor, bebida forte, alvoroçadora. Por que fala isso? Porque quando a pessoa bebe, principalmente quando ela bebe demais, o álcool acaba inibindo, que o álcool ele é uma substância inibidora, ele não é estimulante, ele é inibidora. Acaba inibindo os nossos neurônios que atuam na inibição moral, vamos dizer assim, tá? Porque todos nós temos freios morais. E quando a pessoa bebe demais, ela perde esses freios morais, né? Então, o álcool, ele inibe esses inibidores morais, né? Aí a pessoa, como dizem, entre aspas, solta a franga, né? Aí começa a falar alto, falar pastoso, contar piada suja, ficar inconveniente, ficar dando fora, né? Então, a Bíblia respalda isso, né? Que fala que o vinho é um elemento alvoroçador, né? Isso está em Provérbios 21. Provérbios 21, 17, fala assim: o que ama os prazeres padecerá necessidade, e o que ama o vinho nunca enriquecerá. Aqui está, na verdade, vinho e azeite, né? Provérbios 21, 17. Por quê, irmãos? A gente sabe que o álcool, vamos só assim concentrar nesse comecinho do álcool, né? O álcool, ele, se a pessoa bebe, principalmente se bebe em excesso, né? Ele acaba mudando o comportamento da pessoa, né? A pessoa vai bater o carro, a pessoa não vai parar emprego, não vai ter uma saúde boa, né? Então, aqui está falando, né? Que o álcool pode atrapalhar a vida da pessoa. Tem outro provérbio que fala assim: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Por que eu estou citando o Velho Testamento, né, irmãos? Porque são palavras sábias que a gente está vendo, né? Apesar de Velho Testamento, mas o Velho Testamento também tem elementos aproveitáveis, né? Aí fala assim: porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. E é isso que a gente vê em pessoas que são viciadas em álcool, porque o álcool, além de ser um elemento que atrapalha no cotidiano, atrapalha no trabalho, atrapalha no comportamento da pessoa, ele acaba levando a pessoa a longo prazo a doenças, a pobreza, a desvio de condutas, a perder a família, desvios de comportamento, como uma droga. Porque, na verdade, irmãos, quando a pessoa tem Cristo, quando a pessoa tem uma base espiritual, ela não vai querer buscar alegria em outras coisas, tá? Porque essas pessoas que acabam se voltando muito para a bebida e para a droga também, elas estão em busca de um preenchimento espiritual que elas não têm, né? Por isso que você não pode conceber ver um cristão bêbado na rua por aí. Por quê? Ele não está dando um testemunho cristão e ele está mostrando que ele está buscando alegrias em outras fontes. E o cristão, ele é tão cheio do Espírito Santo, ele é tão cheio de paz, de gozo. A Bíblia fala que a vida cristã nos traz um gozo espiritual.
Aí, se eu tenho alegria espiritual, por que eu vou ter que ir num bar, num boteco, desculpa a palavra, encher a cara de pinga para sentir alegria? Não faz sentido, né? Então, só que Jesus, ele simbolizou, talvez a palavra seja mal colocada, Jesus, ele demonstrou na ceia que a pessoa tem que comer o pão e tomar o vinho. Aí fala, não, mas vinho não é uma bebida que acabou de falar no Velho Testamento, que ela embriaga, né? Inclusive em Efésios fala, não vos embriagueis com vinho em que há contendem, mas enchei-vos do Espírito, está em Efésios 5,18. É diferente, irmãos, você se embriagar e você tomar um cálice de vinho. Aliás, tem muito cristão que toma um cálice de vinho, não na ceia, toma um cálice de vinho como um alimento ou um elemento a mais na sua refeição. Só que, se ele fizer isso, ele tem que ter sabedoria espiritual para não escandalizar um outro irmão. Porque se um outro irmão vê isso, pode se escandalizar, tá? Então, ele vai estar andando num fio de navalha, porque muitas pessoas da igreja dele podem falar, o pastor bebe vinho, então eu posso beber cerveja. O pastor bebe vinho, eu posso beber pinga quanto eu quiser. Vocês entendem que é um terreno meio arenoso, né? É diferente o cálice que a pessoa toma na Santa Ceia, né? Porque lá aquele cálice vai fazê-la lembrar, né? Fazer isso em memória de mim, vai fazer ela lembrar do sangue de Cristo que foi derramado na cruz, né? Então, a Bíblia também, por outro lado, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala assim, não beba só água, mas usa também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Isso está em 1 Timóteo 5,23. Quer dizer, no Velho Testamento, talvez o vinho fosse usado até como remédio, né? Mas sempre com a ressalva, a quantidade deveria de ser pequena, que era ingerida, não iria ser uma quantidade grande. E a pessoa fala, não, mas olha, Jesus lá na festa, lá nas bodas de Caná, ele transformou água em vinho, então as pessoas se embriagaram muito. Mas a gente tem que ter também, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, uma visão espiritual. Porque Jesus, quando ele fez aquele milagre no casamento, eu acho que isso tem uma aplicação muito mais espiritual do que uma aplicação ao pé da letra, vamos dizer assim. Porque o casamento é um instituto, é uma instituição divina, né? Foi abençoado por Deus o casamento, só que o casamento é um convívio de duas pessoas diferentes, com costumes diferentes, com modo de pensar muitas vezes diferentes, mesmo que os dois sejam cristãos, mas tem muita aresta para ser aparada no casamento. Tanto assim que muitos casamentos não dão certo e as pessoas se separam, né? Então, muitos casamentos precisam, sim, de um milagre de Deus. E muitos casamentos são feitos água, né? Que a gente usa essa palavra, meu casamento se fez água. Mas aí existe um ensinamento, não, olha, Jesus, ele transformou essa água em vinho. Então, tem muito mais uma aplicação espiritual essa história do primeiro milagre de Jesus, que foi transformar a água em vinho, do que uma explicação ao pé da letra, tá? Então, falei de comida, de bebida, eu vou falar rapidamente de comida, tá? E os outros versículos depois eu vou falar. Na Bíblia, eu queria que o pastor abrisse esse, 1 Coríntios 8, 7,
porque eles sacrificavam muitos animais, né, na Bíblia, e às vezes eles sacrificavam até a ídolos, e algumas pessoas oravam e comiam e tudo bem, né? Mas algumas pessoas se escandalizavam disso. E isso aqui que Paulo está explicando em 1 Coríntios 8:7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então, aquilo foi sacrificado ao ídolo, e quando ele come, ele pensa, não, isso foi sacrificado ao ídolo, e ele fica pensando nisso. Porque a Bíblia fala, olha, comida nada é, seu estômago nada é, pega, come de tudo, se alimenta, abençoa o que você está comendo e tudo bem. Mas tem algumas nuances, como aqui, que cabe uma discussão, né? Que a gente pode também reservar para depois, no verso 8. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentada à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer coisas sacrificadas aos ídolos? Entenderam? Você está comendo, fala, essa comida nada é, meu estômago nada é, isso aqui é um alimento, eu vou comer. Agora, alguém que é fraco na fé, vê você fazendo isso, ele vai espiritualizar a coisa. E não é para fazer isso, tá? Não é para espiritualizar a comida. Verso 11. E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, irmãos, existe uma linha tênue aí que a gente vai discutir sobre aquela comida vai escandalizar alguém? Então, talvez eu tenha que ter algum cuidado quanto a isso, né? Uma coisa a Bíblia deixa muito clara, Jesus deixou muito claro, a gente pode comer o que tiver no açougue, né? Diferente dos judeus, que existia lá o mandamento que eles não poderiam comer muitos tipos de animais. Se der tempo, depois a gente lê, isso está em Levítico, só para não gastar tanto tempo, né? A gente lê depois os animais que tem vários animais. O mais famoso que judeu não come é o porco, né? Carne de porco eles não comem. Então, no Velho Testamento, como tem bem claro que Jesus rasgou a lei, rasgou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, né? Isso está em Colossenses, acho que 2,14. Então, existe um novo direcionamento, né? Então, se rasgou aquela história que eu não podia comer porco, não podia comer outro tipo de animal que a gente vai ver aqui, então está liberado, né? Só que a gente tem que ter alguns cuidados nisso. Bom, eu tenho vários outros versículos para ler, mas eu vou parar por aqui, tá? Eu acho que deve ter dado já uns 15 minutos do que eu falei, para a gente começar a conversar. Eu proponho, primeiro, a gente falar de bebida, tá? Falar sobre vinho, se o cristão deve beber, se não deve, ver a opinião dos irmãos, e depois a gente, na segunda parte, a gente fala em comida. Amém, irmãos? Então, não sei se o pastor Weber ou o pastor Valdo quer fazer alguma intervenção. Tá, pastor Weber, pode falar, então. Irmã, eu tive algumas experiências já
com relação à bebida, né? Eu quero contar um testemunho, mas é rápido, vou tentar resumir o máximo, para a gente entender um pouco o que é a bebida. Eu estava na minha loja um dia, eu tinha uma loja de produto veterinário, vendia produto veterinário, ração para vaca, ração para cachorro, várias coisas, né, na minha loja. E eu revendia a ração da Cargill, e tinha um inspetor de vendas da Cargill, e tinha uma exposição em Lavras, agropecuária, e a Cargill tinha montado um stander lá. E esse supervisor passou em Tutinga, minha loja em Tutinga, eu estava indo para Lavras, e peguei uma carona com ele. E como ele sabia que eu era crente, eu pedi ele a carona, ele falou para mim, não, eu te dou a carona, mas chegando lá nós vamos beber uma cervejinha, né? Aí eu falei para ele, opa, cerveja eu não bebo. Aí ele falou assim, é isso que me implica no crente, mas o que tem beber uma cervejinha? Eu falei para ele, então é o seguinte, na viagem, até a gente chegar lá, eu vou te explicar o que tem beber uma cervejinha, mas eu quero que você seja honesto. Se você concordar comigo, você fala que concordou, mas se você discordar comigo, você discordou. Você tem que discordar, mas eu quero que você seja honesto na resposta. E comecei falando para ele o seguinte, nesse momento aqui, nós estamos falando da nossa família, eu já falei que a minha filha é nadadora, nada, você falou que a sua filhinha gosta de andar a cavalo, eu falei que a minha esposa é professora, a sua também é professora, e foi uma maravilha a nossa conversa. Aí na hora que a gente chegar na exposição, você vai pedir uma cerveja. Até o primeiro copo, o segundo copo, a gente vai estar com esse assunto, falando da família, falando da filhinha sua, que você ama tanto, eu da minha, que eu amo tanto, do meu filho e tudo e tal, né? O Juninho e tal e tal. Da terceira cerveja para frente, aí começa, né? Mudar o assunto. Aí já começa a falar de futebol, falar disso, de filme, não sei o que tem. Aí na quarto copo de cerveja já começa a olhar para as moças que estão passando, já começa a ficar e tal e tal. Então nós vamos ficar na conversa, no assunto da família. Então nós vamos parar aí, nós não vamos tomar nem um golinho de cerveja, para a gente continuar nesse assunto. Então, aí qual foi a resposta dele? E aí, rapaz, mas você está coberto de razão, viu? Eu falei, então eu vou te pedir, você nunca mais critica um crente que não gosta de bebida alcoólica, porque nós somos livres para beber o que a gente quiser. Somos livres, Jesus nos deu completa liberdade, só que nós não gostamos de beber. Um dos motivos é esse que eu passei para você. Então, ele foi honesto, concordou comigo e tudo. Então, o que dá para entender, irmãos, é o seguinte, o crente, tem muita coisa que a gente bebe, que a gente pode comer, pode beber, um vinho, pode, mas a palavra de Deus fala para a gente dar a vida. O que é dar a vida? É você deixar muita coisa que você pode fazer, que não é problema, mas por amor às pessoas. Para você ter autoridade para chegar e falar com as pessoas. Você tem que ter autoridade. Agora, se você chega cheirando bebida perto de uma pessoa, como é que você vai falar algo de mal contra a bebida, que é algo terrível? Terrível. Todos aí sabem. Se alguém me provar que a bebida não traz problema para as pessoas, eu mudo a minha opinião. Eu mudo. A bebida é a maior desgraça. O álcool, o vinho, tudo que tem álcool é a maior desgraça que já foi inventada no mundo. A maior desgraça. Eu vejo os jovens aqui da minha região, eles bebem a noite inteirinha e não ficam bêbados, mas cheiram a carreira de cocaína primeiro. Agora, a maioria deles cheiram a cocaína para conseguir beber a noite inteira. Então, a bebida, irmãos, eu falo isso sem medo de errar. Se você ama as pessoas, não beba bebida alcoólica. Dá um testemunho, mostra para as pessoas que é muito fácil, que é maravilhoso você ser sóbrio, você beber sem essas influências malignas no teu cérebro.
Então, é através da posição. Uma vez eu fui numa festa aqui perto, aqui me convidaram para uma festa de casamento, eu cheguei na festa de casamento e sentei. Quando eu assentei, que eu olhei do lado, tinha um barril de pinga do meu lado. Diz que era uma pinga que veio não sei de onde, muito boa, e tal, e tal. Eu vou falar para os irmãos, depois que eu sentei do lado desse barril de pinga, foi muito pouca gente que chegou lá e serviu dela. Eles iam chegando perto do barril, olhavam para a minha cara e viravam e iam para o outro lado. Então, mas foi um prejuízo para o vendedor de pinga que vocês nem imaginam. Ficou lá o barril cheio de pinga, né? Mas eu não fiz aquilo, eu acho que foi até o Espírito Santo me pôs sentado ali. Não falei um A para ninguém com relação à bebida alcoólica, nada. Fiquei quietinho sentado lá. Poucas pessoas tiveram. Os poucos que serviram a pinga, olhou para minha cara, pôs o copinho lá, não bebeu. Então, mas por quê? Por que aconteceu isso? Porque tinha uma autoridade do Espírito Santo comigo. Por que eu representei tanto o Senhor Jesus naquele momento? Porque eu não bebo bebida alcoólica. Se eu fosse uma pessoa que tomava um vinhozinho todo dia na hora da comida, não ia resolver eu ficar sentado ali do lado daquela pinga, não. Então, meus queridos irmãos, é isso que eu tenho para dizer, né, sobre a bebida alcoólica. Se você quer abençoar uma vida aí na tua casa, não deixa entrar bebida alcoólica na tua casa. A minha mãe, o pastor Valdo é meu irmão da carne também, ele sabe muito bem o que eu vou falar. A minha mãe, quando a gente fazia alguma festa que tinha bebida alcoólica, que ela apontava lá, nós corríamos, escondia as bebidas tudo. Escondia tudo. Né? Até ela está aqui do meu lado, aqui a irmã Cleonice, ó, e ela aqui, ó. Né? A irmã Cleonice aqui, ó. Então, o que nós fazia? Quer dizer, todo mundo escondia, esconde a bebida lá que a mamãe está chegando. E quando ela chegava, ela chegava assim cheirando. Vai estar um cheiro meio esquisito aqui. Cheirando, né? E com aquele cabelão comprido, né? Que é aquela pentecostal da igreja pentecostal, Deus é amor, com aquela bruta daquele cabelão comprido, uma saia comprida, ela chegava igual uma sargenta lá na nossa casa. Mas eu vou falar para os irmãos, foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. O pastor Valdo é testemunha, ele pode falar um pouco sobre isso. Então, já que a gente está falando de bebida, a minha mãe foi o ponto-chave do Espírito Santo na nossa casa. E, através dela, nós percebemos o tanto que aquilo era maligno, o tanto que aquela bebida, aquilo era maligno. E ela nunca abriu o carro. E se ela chegasse, achasse, ela punha todo mundo para correr. Tinha que jogar aquilo fora, tinha que sumir com aquilo, e ela não aceitava entrar bebida na nossa casa, e nem na casa dos filhos. Nós já era casados, ela chegava na nossa casa, nós saímos correndo, escondendo as bebidas, tudo. Foi um excelente testemunho que ela deu para nós. Entendeu, irmão? Então, essa experiência eu passo para os irmãos que nós tivemos. Se você ama o teu lar, não deixa bebida alcoólica entrar na tua casa. E tem outra coisa que eu vou dizer para vocês. Tem outra coisa. Tem gente que gosta de beber, tem gente dessa conversa. Não, já que bebe em casa. Não, lugar de bebida é lá no boteco. Se quer beber, vai beber lá no boteco, lá nas lanchonetes, sei lá. A nossa casa é lugar da gente descansar. É lugar a nossa casa tem que estar cheia do poder de Deus. Tem que estar, mesmo que você não é crente, mas se você não deixar entrar bebida dentro da tua casa, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai agir dentro da tua casa. Entendeu, meus queridos irmãos? Então, esse é um testemunho que eu estou dando, algo que aconteceu no meio. Tem muito mais coisa, só que o tempo é curto, né? Então, que o Senhor Jesus abençoe a todos. Não deixe. Se tem alguém querendo beber, vai no bar lá, bebe lá no bar. Não leva as coisas malignas para dentro da tua casa, não. Não leva esse vinhozinho aí para dentro da tua casa, não. Não leva, não. Leva o suco de uva. Tem tanto suco de uva delicioso, né? Que a gente leva um suco, né? Toma um suco de uva, mas não deixa álcool entrar na tua casa, não. Amém? Jesus abençoe. Irmã Eliette? Eu vou falar só rapidinho, que logicamente o pastor Valdo depois vai falar. Deixa eu ver aqui. Tá. O que eu queria falar é o seguinte: existe, sim, alguma coisa de espiritual negativo na bebida alcoólica.
Por que eu estou falando isso? Até a gente tem que ter um certo cuidado para falar hoje em dia, porque hoje em dia a gente está sendo muito cerceado, né, muito policiado, né, no que a gente fala, mas tem muitos exceções de religiões de matriz africana, né, que as pessoas são obrigadas a beber para incorporar espíritos malignos, né? Que eu estou tentando falar de uma maneira, assim, irmãos, que a gente não choque ninguém, porque, logicamente, cada um tem a sua liberdade religiosa. O que a gente está querendo é mostrar que Jesus Cristo é o caminho para Deus, né? Mas eu conversei há muitos anos com uma pessoa que falava assim que em toda a incorporação espiritual que ele fazia lá no terreiro dele, né, era uma pessoa que fazia trabalho espiritual em terreiro de macumba, ele falou assim que as pessoas tinham que beber muito, né? Porque eu acho que quando a pessoa está em vigília, ela tem mais, vamos dizer assim, ela é mais fechada para a entrada de espíritos malignos, que a gente sabe que existem, né? E quando a pessoa bebe, eu acho que o corpo dela, a alma, o espírito, não sei, acontece alguma coisa que ela fica mais fragilizada espiritualmente, entende? Eu acho que vocês entenderam o que eu falei. Tá? Que eu falei assim, com bastante cuidado para não gerar nenhum escândalo, né? Por isso que, além da bebida, ter o problema que o pastor Weber está falando, eu acho que existe também alguma coisa de espiritual maligno na bebida. Fala, Irmã Eliette, só para mim concluir, é o seguinte, a bebida, o que eu disse aqui, não estou falando de religião. Sorry, não estou falando nada de religião, não estou falando aqui se é cristão. Eu falo para as pessoas, todas as pessoas que ouvirem aqui, não deixa a bebida alcoólica entrar dentro da tua casa. Agora, se você não tem força para isso, aí você vai ter que conhecer o Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai te dar força para você não colocar essas coisas dentro da tua casa. Mas não coloca. Tem o teu lar como lugar tranquilo, um lugar abençoado. Deixa coisas boas, abençoadas entrar dentro da tua casa. É o que eu tenho a dizer, certo, irmã? Então eu quero tirar a religião disso aí. Porque a bebida, o álcool, ele é terrível, terrível. Ele muda completamente o comportamento da pessoa. Ele traz enfermidade. Ele traz tudo que não presta, o álcool traz. Ele atrai drogas, outras drogas pesadas. Então, o que acontece? E isso aí, e tem a parte espiritual, né? Que a irmã disse, tem a parte espiritual também, que é terrível. Mas eu estou falando até então da parte material mesmo. Entendeu? Então, o que nós devemos fazer? As pessoas, que eu creio que muita gente que não é crente, às vezes até ateu pode estar assistindo, né? Aqui não tem essas coisas entrando na tua casa, não. Tenha paz dentro da tua casa. É o que eu tenho a dizer isso. Agora, se você não está conseguindo, mas eu tento, não consigo, acaba entrando e tal, aí eu te aconselho a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Que aí vai vir uma força espiritual para que você consiga ter paz dentro da tua casa. Amém, meus queridos irmãos? É só isso. Pastor Valdo. Amém. Bom, irmãos, muito bom. Eu queria acrescentar o seguinte, né? Achei muito interessante o pastor Weber dizer que isso não envolva religiosidade, né? O Senhor Jesus nos deu toda a liberdade, você é livre em Cristo, mas ele deixou claro que nem todas as coisas convêm, né? Então, o pastor Weber, ele argumentou aqui muito bem, deixando de uma forma muito clara que não convém, né? Eu vou ler um texto aqui, ó, que diz assim, ó, que está em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. Isso daqui é para o crente, tá? Que diz assim:
Digo, porém, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, aqui está mostrando o seguinte, que existe uma guerra no interior da pessoa. Né? Esses 2 versículos que eu li deixam muito claro que existe esta guerra entre a carne e o espírito, e um opõe-se ao outro. Um é contra o outro, existe um antagonismo aí, né? Ou seja, não tem como você equilibrar, né, a carne com o espírito. Não é isso que está dizendo aqui. Aqui fala assim, andai em espírito. Não está dizendo, olha, não seja nem muito carne, nem muito espírito, procura combinar, né, a carne com o espírito para que você seja feliz. Não é isso que está dizendo aqui, né? Agora, o álcool, o efeito do álcool, ele agrada em 100% a carne. 0% o espírito. Né? Então, com esse versículo, o que você tem que buscar para a sua vida? Procure ser uma pessoa espiritual e não uma pessoa carnal. Né? Procura alimentar o espírito. Quanto mais você alimentar o teu espírito, mais fraco vai ficar a sua carne. Quanto mais você alimentar a sua carne, né, muitas das vezes através de bebida, né, um pouquinho ali, aquele vinhozinho gostoso, né, que você acha gostoso, que eu não gosto, prefiro suco de uva, aquele vinhozinho caro, né, que você tem guardado ali com muito carinho, né, mas saiba você que aquilo ali você está agradando em 100% a sua carne. Tá? Então, procure ser o quê? Espiritual. Jesus Cristo, na verdade, ele veio nos salvar da carne mesmo. Né? Ele veio nos salvar do pecado. E para que você saia do pecado, é necessário que você subjugue o seu corpo, reduza a servidão. Né? Conforme o apóstolo Paulo fazia com o corpo dele. Né? Então, evite. Né? Não agrade a sua carne. Certo? Até nas coisas lícitas, fique esperto com a sua carne, porque a carne, ela não converte. Né? Então, o lugar da carne, conforme eu vou ler agora, ó, Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, que diz assim, olha só, aqui vai mostrar qual é o lugar da carne. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Então tá aí, né? O lugar da carne não é você agradá-la, não é crucificá-la, né? Isso aí pode parecer, sabe, irmãos, ser radical, né? É uma posição bem radical, não é mesmo? O nosso nível de conversa aqui não é aquele nível de você, olha, não adultera, olha, né? Não mate, não venha roubar, não roube. Então, o nosso nível de discussão, irmãos, é um nível mais elevado. Porque o evangelho, o propósito, o objetivo do evangelho é esse. Eu vou ler também agora em Efésios, no capítulo 4, para encerrar essa parte, que diz assim, ó, Efésios 4:13, que diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, meus queridos, muitas das vezes nós temos que tomar, sim,
alguma posição mais radical um pouco, sabe? Porque somente dessa forma você será feliz, né? E eu quero colocar aqui também, com relação, pode ter um questionamento com relação à ceia, né? A ceia. Quando eu me converti, Jesus, logo na hora que eu saí do batismo, o Senhor Jesus, ele me libertou da bebida. Não é que eu era alcoólatra, né? Pelo menos todo alcoólatra, ele é o último a saber que ele é alcoólatra, né? O problema é esse. Eu não me considerava alcoólatra, mas eu era músico, né? Então, eu bebia, né? A gente bebia a partir de quinta-feira, eu estava bebendo. Aí amava muito a bebida, gostava muito de carnaval, né? Gostava muito de ir numa pescaria, mas eu ia por causa da bebida, né? Às vezes nem pescar eu pescava. Então, quem bebe não consegue fazer nada sem ter uma latinha de cerveja acompanhando, né? Então, eu me considerava. E quando eu saí das águas, eu fui liberto. Fui liberto completo, eu saí das águas como se eu nunca tivesse bebido, né? E glória ao Senhor Jesus, né? Foi um poder muito grande da minha vida. E eu frequentava a ceia, e as ceias, era membro da igreja, era diácono da igreja da IEFA, né? A antiga IEFA, e a ceia da IEFA era vinho. Eu mesmo, muitas vezes, eu cheguei a preparar, né? Os componentes ali, deixava arrumados os componentes da ceia, e nós colocávamos o vinho, um pouco de suco de uva e também um pouquinho de água, fazia uma mistura, né? E era recomendado, né? O dirigente recomendava você não provar, né? Para ver se ficou bom, porque você pode provar e deixar um cheiro ali que desagradável, né? Mas tudo bem. E eu bebia, que era o álcool que eu bebia era o da ceia, né? Se você é liberto, não tinha problema nenhum, aquele álcool da ceia, né? Estava tomando aquele cálicezinho, onde ele continha o álcool do vinho, né? Não era problema nenhum. Aí eu fui morar em Lavras, né? Nós abrimos a igreja lá, e teve uma pessoa que ele era alcoólatra, ele se converteu, se batizou, e foi participar da primeira ceia, né? E ele tinha um problema, ele era alcoólatra. Ele até participava da AAA, né? Que é uma associação dos alcoólatras anônimos, né? Não sei se é esse o significado da sigla. Então, ele participava, e lá, não sei se vocês já chegaram a entrar numa sala onde eles fazem a reunião, é escrito na parede, ó, evite o primeiro golo, né? Evite o primeiro golo. Então, este era o lema, né, do AA, né? Evite o primeiro golo. Então, quando nós fomos oferecer a ceia, a hora que abriu a tampa, sobe o cheiro do álcool, né? Aquele cheiro do vinho. Ele, as pessoas recém-batizada, né? Ele pegou o pão, mas não tocou no vinho. Ele não tocou no vinho, não pegou o vinho. E foi um dos irmãos, não sei se é o pastor Weber, que estava lá, que observou isso daí, mas teve um irmão que observou que ele não tomou vinho. Aí eu falei, puxa, mas participar da ceia do Senhor né, é o pão e o vinho, o corpo e sangue do Senhor, não está certo. Eu fui até a casa dele, conversar com ele, falei, não, você passou pelas águas e crê, tenha fé, você hoje é uma nova criatura, né? O homem velho foi sepultado, né? Sepultado pelo batismo, né? Você tenha fé. Aí ele chegou e falou, pastor, mas tem que ter o álcool na ceia? Eu falei, não, porque o álcool, tem que ter o vinho, né, com álcool na ceia. Eu falei, o vinho, ele, né, tem um álcool, ainda mais naquela época, não tinha como nem conservar um suco. O suco ele fermentava rapidamente, não existia, na época de Senhor Jesus, não tinha geladeira, né? E no caso, ele falou, mas faça uma pesquisa. Procure se informar, faça uma pesquisa.
E aquilo eu fiquei pensando com relação a este vinho da ceia, né? E foi onde eu, pela pesquisa que eu fiz, o vinho que o apóstolo Paulo usava continha álcool. Do apóstolo Paulo continha álcool, né? Tanto é que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, fala, né, que a pessoa tinha que se cuidar de chegar lá mais cedo e se embriagar, né, com vinho. Né? Mas da última ceia, ele não tinha álcool, por causa da festa, né, onde eles não comiam nada fermentado e não bebiam nada fermentado. Então, aquele vinho lá da ceia do Senhor, né, devido à festa dos judeus, aquele vinho ele não continha álcool. Né? Então, e eles chamavam, sendo o suco com álcool ou sem álcool, era chamado de vinho. Né? Então, foi onde eu achei melhor, já que eu posso escolher com álcool, uma ceia com álcool e uma ceia sem álcool, eu achei, por uma certa prudência, vamos dizer assim, adotar no caso, sem o álcool. Né? Só queria também passar isso daí, uma experiência que eu tive, passar isso daí para os irmãos. Amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Eu queria que o pastor Hélio abrisse em Levítico capítulo 11, verso 2, que aqui, logicamente, está falando da lei, né? Levítico 11, 2. Fala aos filhos de Israel, dizendo: esses são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, tudo que tem unhas fendidas, e a fenda nas unhas se divide em duas, e rumina deles comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam e dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, esse vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Estes vos serão imundos. Né? Então, o que a gente vê aqui no Velho Testamento, existia proibição, tanto assim que tem religiões que não comem porco e tem religiões que nem carne comem, né? Como os adventistas, né? Então, por quê? Porque eles ainda estão na lei, né? E aí, agora eu queria que o pastor abrisse em Marcos 7,14, só para a gente fazer um contraponto nessa determinação que existia na lei, né, para vocês verem uma nova visão, certo? Marcos 7,14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Então, irmãos, o que Jesus deixou bem claro? O que vai me contaminar é o que vai sair do outro pela boca. O que entrar pela minha boca, na verdade, não vai me contaminar. O que vai me contaminar é o que entrar pelo meu ouvido, porque isso pode me doutrinar para caminhos malignos, para caminhos que se afastam de Deus, né? Então, a gente vê um contraponto, inclusive isso que o pastor Valdo falou, eu me lembrei de uma situação que ele falou, olha, parece que a pessoa só tem alegria num passeio ou numa festa se tomar álcool. E o álcool acaba sendo um pouco a razão dela ir, né? Dela ir numa pescaria, dela ir num jogo, dela ir na casa de alguém.
acaba sendo o motivo principal daquilo álcool, né? Do que eu me lembrei? Tem pessoas, irmãos, que eles não são alcoólatras, mas eles são chocólatras, né? São pessoas que não conseguem viver sem chocolate, né? Então, de alguma maneira, a pessoa está ligada emocionalmente àquele alimento. E isso não é bom espiritualmente. Isso acaba sendo, talvez, até um pecado espiritualmente. É pecado comer chocolate? Não, não é pecado comer chocolate. Mas é pecado ser escravo do chocolate, né? Por isso que, às vezes, a pessoa tem que fazer um jejum, né? Ou um jejum de alimento, ou um jejum de certos alimentos, principalmente alimentos que ela é muito ligada. Ah, eu não posso viver sem açúcar. Ah, eu não posso viver sem pãozinho. Ah, eu não posso viver sem café. Ah, eu não posso viver sem o alimento XYZ. Então, faça uma consagração espiritual se afastando daquele alimento. Porque isso é um exercício para você mostrar para você mesmo que você depende de Cristo, né? E que a sua carne, como o pastor Valdo falou, tem que ter uma servidão espiritual. Isso não é obra para purificar, para entrar no reino de Deus, irmãos. Não é isso. Nós não temos que fazer sacrifício para entrar no reino de Deus, porque o sacrifício Jesus Cristo já fez. Mas isso é um exercício espiritual de mortificação, porque a carne milita contra o espírito, né? A gente viu aqui uma outra situação. O Velho Testamento proibindo alguns tipos de animais que, quando Jesus veio, ele falou assim, olha, não é o que vai entrar em você que vai te contaminar, é o que vai sair da boca da outra pessoa. Com isso, irmãos, a gente vê que não existe, para Jesus, não existe nada impuro que você vai comer que vai te contaminar espiritualmente. Mas existe alguns alimentos e situações que podem te escravizar. Aí sim, esse alimento talvez você tenha que ter uma abstinência dele por algum tempo. Paulo fala, comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Então, irmãos, o reino de Deus não é comida nem bebida, né? O reino de Deus é uma coisa espiritual, né? Mas isso que eu estou falando, assim, eu quero ouvir os irmãos também, para ver o que os irmãos acham do que a gente falou, se tem alguma outra coisa para... Irmão, pastor Valdo. Então, irmãos, eu gostaria de acrescentar, né, trazendo um contraponto aí com relação aos versículos de Levítico, né, do Velho Testamento. Então, aqui tem em 1 Timóteo, no capítulo 4, que diz assim, ó, 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 em diante. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem delas com ações de graças. Né? Você já viu aquele crente lá que sempre está orando, chegou a comida ali, ele faz uma oração, né? Compra um pastel na feira, faz ali uma oração. Continua dizendo, porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada.
Então, tá aí. O apóstolo Paulo deixou muito claro que todos os alimentos, qualquer alimento, não existe proibição nenhuma com relação ao alimento, né? Se a pessoa quiser fazer uma abstinência de um alimento, no caso, se procurar se consagrar, igual a irmã Eliette, né, passou aqui para a gente, no caso de se você tem ali uma paixão, né, pelo chocolate, opa, deixa eu fazer aqui um jejum, né, durante um período, com relação ao chocolate. É pecado comer chocolate? Não é. Mas só que todas as coisas são lícitas, mas eu não vou deixar me levar por nenhuma delas. É o que está, é o versículo, conforme diz o versículo. Quer dizer, você faz esta abstinência, então, por uma questão de saúde também, o médico fala, olha, é melhor você não comer isso, fazer uma dieta. O médico chega e fala, é muito comum hoje, né? Faça uma dieta. Isso. Na minha opinião, você deve fazer a dieta, né? Tendo ali um médico de confiança, né? Você deve seguir aquela dieta, eu acho, à risca, né? Agora, se você também tiver uma fé, né? Se você tiver uma fé, achar que não vai precisar, que Deus vai estar, você vai estar agradecendo a Deus, orando, aquele alimento será purificado, santificado, aí vai dar a fé de cada um. Mas eu, como pastor, recomendaria seguir, né? Mas depende da fé de cada um, né? A pessoa pode crer, não, eu vou comer normal, vou agradecer a Deus, não vai acontecer nada comigo, né, irmãos? Então, o que eu observo é o seguinte, essa questão, agora, você abster de alimento por uma questão ideológica, eu já vejo problema. Aí eu vejo problema. Porque essa questão ideológica, irmãos, é uma afronta ao evangelho, que fala que todas as coisas você pode comer. É uma afronta ao evangelho que fala que quando aquele jovem, né, que é aquele filho pródigo, quando ele voltou, o que o pai fez? Foi lá, pegou um bezerro, né, cevado, assou no capricho aquele bezerro, né? Então, isso aí é o que o evangelho mostrando, não, comer carne, a carne é muito bom e é importante. Por isso que eu questiono muito a situação dos veganos, tá? Para mim, esses que têm isso como uma ideologia, é uma abominação, é uma afronta àquilo que Jesus Cristo tem nos ensinado. Eu só queria acrescentar isso. Amém. Pastor Weber? Glória a Jesus, né? Eu queria só acrescentar mais uma coisinha aqui, irmãos, com relação ao alimento. Nós temos que ter alguns cuidados, né, com o alimento, que está aqui em Romanos capítulo 14, Romanos 14, versículo 19 em diante. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bem é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Então, o que dá a entender aqui que a comida, em certos momentos, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Para edificação, né? Você vai numa casa, por exemplo, de uma pessoa, né? Uma pessoa vai te visitar, você sabe que ele tem certas restrições de comer, evita comer aquilo, para não causar escândalo. Então, é essa parte que eu queria acrescentar aí, né? Porque
Aí vem o 14:17, né? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, a comida física é algo insignificante na nossa vida, né? A comida é o almoço, o jantar, as coisas que a gente come. Opa, mas peraí, não, hoje eu não vou comer isso, não, senão vou causar escândalo aqui não é lugar para mim comer isso. Então, eu não vou comer. Quer dizer, a Bíblia deixa claro, o Senhor Jesus deixa claro que a nossa preocupação tem que ser com os irmãos e com as pessoas. Nós temos que nos preocupar com as pessoas. Nós temos que fazer tudo para as pessoas ganhar, para as pessoas ganhar a salvação. Hoje eu me deparei de uma situação com a minha irmã é da Congregação Cristã do Brasil. Eu estava lá, ela soltou um termo lá, que eu alertei ela, falei, não, você não pode falar desse jeito. Você vai causar escândalo para as pessoas, né? Eu já vi aí irmãos dando pontapé em imagem. Que misericórdia, que é isso? Meu Deus, isso é falta de amor. Simplesmente isso. Irmãos, nós temos que aprender a respeitar o livre-arbítrio que Deus deu para as pessoas. Como é que você vai? Você vai querer tirar o livre-arbítrio das pessoas? Não, essa pessoa. Agora, cabe a nós dar um testemunho de Cristo. Cuidado com o que você vai comer junto com as pessoas, cuidado com a bebida alcoólica. O nosso papel é esse, é nós. Um dia um irmão chegou para mim e falou assim, eu sou radical mesmo. Eu falei, glória a Jesus, mas vai ser radical com você, ué. Vai ser radical com você, não com as pessoas. Você tem que ser radical com você mesmo. Né? Eu achei maravilhoso o que você falou, parabéns. Mas vai ser radical com você e não com os outros lá. Ué. Nós vamos ser radical com as pessoas? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós temos que amar as pessoas e, através do nosso radicalismo com nós mesmos, a gente ser um testemunho vivo para as pessoas crer que é possível ficar sem cerveja, que é possível ter cuidado com certos alimentos perto de certas situações. Então, eu vejo dessa forma, entendeu, irmãos? É por isso que Jesus, o crente, a maior preocupação que o crente tem que ter é em aprender a amar como Jesus amou. Glória a Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu também, eu estou lembrando também em várias situações, né, que a gente passa em confraternizações, por exemplo, Páscoa, Natal, né, festa de Ano Novo, né, que a família se reúne e geralmente é uma abundância de comida, né, de comidas gostosas, de assados, de bolos, de tortas, né? E a maioria das famílias se esquecem de agradecer a Deus, né? Se esquecem do significado daquela data, né? Por exemplo, se reúne muitas vezes num domingo de Páscoa e o assunto é o coelhinho do ovo de chocolate, né? Ou se reúnem no Natal e o assunto é vamos soltar os fogos à meia-noite, cadê o peru, cadê o pernil, cadê o arroz, cadê o panetone? E se esquecem que aquele dia é um dia que tem que ser especialmente lembrado o aniversariante do dia, né? No Natal. Natal é nascimento, eu sei que não é exatamente esse dia, mas por convenção a gente comemora no dia 25 de dezembro. E as pessoas se esquecem do aniversariante do dia, né? Então, fica tudo circulando em volta da comilança, né? E eu acho que a gente, logicamente, a gente tem a preocupação com a nossa nutrição, com a nossa manutenção, mas Deus fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas essas coisas serão acrescentadas. E muitas vezes famílias cristãs
esquece, às vezes, de fazer uma oração na noite de Natal, né? Porque não saiu do clima, não, olha, a gente tem que comer que depois tem o amigo secreto, né? E não se voltam para o seu pensamento, o seu coração, falar, não, olha, hoje estamos comemorando o aniversário do Salvador, de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Ou no Ano Novo, e as pessoas, às vezes, não se preocupam, falar assim, para a família, olha, vamos agora, nesse momento, fazer uma oração para que o Senhor possa nos abençoar nesse novo dia, nesse novo ano que está nascendo, né? As pessoas, irmãos, acabam se voltando muito para a comida, para comida, para comida, para comemoração, para comida, e se esquece que aquele dia que a família está reunida é um dia talvez especial. Vai comer de tudo? Podemos comer de tudo, mas o mais importante muitas vezes não é falado, né? O mais importante às vezes não é comemorado, não é lembrado naquele dia, né? Então, eu acho assim que Deus nos deu, sim, o alimento, Ele nos abençoa, Ele nos dá em abundância, mas a gente tem que parar alguns momentos e pensar o motivo dessa comemoração, qual é? O motivo é Jesus Cristo, o motivo da Páscoa é de Jesus Cristo. Foi a redenção do cristão através da crucificação e da ressurreição. O momento do Natal é o momento que a gente comemora o nascimento de Cristo. A gente tem que comemorar algum dia, dizem que ele nasceu em outra época, né? Porque nessa época era muito frio lá no hemisfério norte, ele não podia ter nascido em dezembro, e sim nasceu outra época, tudo bem, mas o dia 25 é o dia da comemoração, dia 24, dia 25. Então, acho que as pessoas tinham que ter outra postura, além de só pensar na comida, né? Então, essa palavra que eu queria deixar para vocês, queria saber se o pastor Weber ou pastor Valdo, se tem mais alguma palavra para acrescentar. Não. Sério. Fala, pastor Weber. Glória a Jesus, é isso mesmo, irmã. É bênção, né? Eu creio que o principal de tudo, de toda a festa de Natal, de tudo, o principal é a oração antes do início. Quer dizer, no início, né? Isso é o principal de tudo. Aí o alimento vai fazer bem, tudo vai fazer bem. Agora, se esquecer do principal, vai ser problema, né? Glória a Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos então encerrar. Eu não sei se o pastor Hélio ele não está podendo falar hoje, né? Que está com uma disfonia, né? Um problema na garganta, mas Está fazendo falta, está fazendo falta. Ele está presente aqui. Eu acho que ele não vai querer acrescentar, né? Então, eu queria pedir para o pastor Weber fazer a oração final e nos dar a bênção apostólica. Amém? Amém. Então, peço que os irmãos todos agora, né, vamos abrir o nosso coração, ficar em espírito de oração, que Jesus sempre, ele está fazendo, né, irmãos, infinitamente mais do que a gente pode imaginar na nossa vida. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu não tenho palavras para agradecer esse momento, no qual o Senhor proporcionou para nós, meu Pai. Essa mesa redonda, aonde o centro dessa mesa, eu tenho certeza que o Senhor está ali. Que o teu Espírito Santo está cuidando de tudo. Então, nós só temos aqui te agradecer por ter esses momentos tão maravilhosos e do Senhor ter orientado o nosso líder para ter esses momentos maravilhosos nas nossas vidas, meu Pai. Eu te agradeço e peço que o Senhor cuide de cada irmão, dos teus familiares, do teu pão de cada dia, do teu suco de uva,
Tudo que entrar nos lares, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja guardando toda consagração maligna nos alimentos. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo e peço a consagração do Espírito Santo pelo alimento de todos que estão participando desse momento tão maravilhoso e de todos que vierem participar ainda, que vierem assistir esse momento tão maravilhoso que o Senhor proporcionou para nós. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por estas bênçãos, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus, e peço que o Senhor continue orientando nosso líder, Senhor, pastor Hélio, para que possamos ter momentos maravilhosos, igual foi o dessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a unidade do Espírito Santo esteja conosco, abençoando todos os nossos alimentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.